Então, hoje vamos falar sobre os processos finalizados do Floripa Regular, processo de regularização fundiária aqui em Florianópolis. Eu vou aceitar a Fran aqui, que hoje o bate-papo de novo vai ser com ela. Aqui. Para a gente poder compartilhar com vocês como é que foi a entrega que aconteceu em dezembro por parte da prefeitura, dos processos que a gente iniciou e contar como é que foi esse processo. Vamos ver, acho que deu certo. Deu certo. Oi, Olá, Fran. tudo bem? Tudo bem? Que bom estar contigo aqui de novo, por aqui também, né? Ó, a Fran acabou caindo. Daqui a pouquinho ela volta. Então, o motivo da gente estar conversando hoje aqui, trazer para vocês, trazer para toda a comunidade de Florianópolis, essa grande conquista da comunidade em conseguir regularizar os seus imóveis, né? E conseguir organizar a documentação de propriedade para ter mais segurança, para ter um imóvel mais valorizado e assim poder encaminhar uma legalização integral da sua propriedade. Fran, comecei aqui, né, a trazer a pauta da nossa live de hoje e comemorando, né, iniciando aí o 2026, essa nossa segunda live, falando sobre as grandes conquistas que a gente vê Florianópolis tendo no final de 2025, para que 2026 seja um ano onde a gente possa dizer que é o ano das grandes legalizações aqui no município. Boa tarde a todos. Prazer ter vocês todos aqui nos assistindo mais uma vez. 2025 encerrou com grandes presentes, né, para os moradores de Floripa e também aqui para a nossa equipe que está sempre atenta e aguardando muitas novidades, porque além de assuntos que a gente já trouxe aqui, nós tivemos um evento de finalização de alguns processos de regularização fundiária pelo Floripa Regular, que começaram lá o Floripa Regular começou em 2023, os protocolos começaram, se eu não me engano, ali no início de 2024. Então a gente finalizou 2025 com o processo, os primeiros processos chegando ao fim. A gente sempre fala que todo o processo, quando ele é implementado. Vamos dar um exemplo muito prático, né? Já que a gente está em início de ano, todo mundo no início de ano faz metas, quer organizar a rotina, e às vezes demora até as coisas entrarem num ritmo de costume, né? Então tu planeja ali que a minha segunda-feira vai ser assim, a minha terça vai ser assim, então tu demora alguns dias para criar o hábito. Numa empresa privada, funciona da mesma forma quando a gente está implementando um processo. E no órgão público, nesse caso na prefeitura, funciona dessa forma também. Né? O processo foi idealizado em 2023, foi discutido com pessoas interessadas, né? Tanto empresas, quanto técnicos, quanto a equipe da prefeitura. 2024 ele passa a rodar, teve muitos ajustes, né? No ano de 2025 no processo interno da prefeitura, para que então em dezembro finalmente os primeiros tivessem sido finalizados. E a gente já nota aí dentro do mês de janeiro uma velocidade na análise desses processos, que é reflexo de 2024 de 2025, de muito trabalho da equipe técnica da prefeitura, da equipe técnica do Aprova Digital, que é a plataforma que roda esses processos. Então, tudo isso possibilitou que no final de 2025 nós tivéssemos, então, os primeiros processos finalizados e a CRF emitida. É importante situar para quem está entrando agora, conhecendo agora o nosso perfil e entendendo o que é que a Telos faz. A gente está tratando hoje do tema de processos de regularização da propriedade de imóveis aqui de Florianópolis, né? Processos que têm como base a lei da REURB, que em Florianópolis o decreto que ficou conhecido como Floripa Regular é que organiza aqui a implementação dentro do município.
Então, são processos importantíssimos e que acontece hoje a nível nacional e que a gente tem um foco hoje aqui, né, para ajudar a Floripa e os moradores, proprietários, né, a cidade aí a se organizar. E Fran, conta pra gente como é que foi o processo junto à prefeitura, né? Hoje a gente tem em torno de, não sei se tu tem de cabeça quantos processos de fato a gente tem protocolado, mas passam de 200, né? Sim, já são 300 e poucos projetos. A gente tem aí, foi uma média de quase 200 processos por ano, né? Desde que a gente que se credenciou no Floripa Regular. Então é mais ou menos isso. É. E que acontece? Os primeiros processos, esses que finalizaram agora, eles fazem parte dos primeiros processos que a gente protocolou, né? Inclusive, um dos protocolos, que é o que eu trouxe o CRF aqui, ele é o protocolo 020, né? Então, ele é muito inicial. Ele passou muito tempo parado na prefeitura, né? Depois que a gente subiu todos os documentos. Por quê? Porque havia, como eu estava comentando, uma maturação necessária no processo, na equipe que analisa na prefeitura, né? A própria diretoria de regularização fundiária, ela passou por algumas mudanças. Então entraram pessoas novas no time, né? Então essas pessoas precisam receber treinamento, precisam alinhar. Então o início do processo, ele realmente demorou um pouco para rodar. Depois que o processo começou a rodar, a diretoria de regularização fundiária, né, que faz parte da Secretaria de Habitação, eles montaram um fluxograma, né? E eu lembro bem do dia que eu me reuni com a Luísa, ela disse: ó, Fran, o fluxograma está quase pronto, né? A Luísa é a diretora de regularização fundiária aqui de Florianópolis. Hoje existe um fluxo, então. Toda vez que um processo entra dentro da prefeitura, pelo processo simplificado, ele passa primeiro pela análise de legitimidade. Por quê? Porque o Floripa Regular, ele também segue o que a legislação nacional diz. Existem poucos agentes que podem solicitar uma regularização fundiária, né? É o morador, o município, o Ministério Público. Então, precisa se encaixar em alguma dessas categorias para ser um legitimado. Então, a primeira análise que é feita é essa, né? Se tem todas as documentações que são necessárias. Na sequência, ele passa para uma segunda análise, que no caso do meu bairro regular é para saber se encaixa como meu bairro regular, né? Se atende ali os requisitos do decreto. Então é emitido um diagnóstico dessa análise, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é comprovação de posse. Então, os técnicos da prefeitura vão analisar aquela documentação que o proprietário tem. Seja um contrato de gaveta, seja uma escritura de compra e venda, seja, eu perdi essa documentação, eu tenho aqui só isso, e aí a gente monta um dossiê para comprovar isso para a prefeitura. É nesse momento que são analisadas também as certidões, né? Tanto as certidões de justiça quanto as certidões do lote. Então, é uma certidão que a gente faz o pedido, encaminha a documentação para ser gerada no registro de imóveis, que a certidão ela é ou negativa ou positiva, né? Para a existência de registro daquele terreno. A certidão de ônus também daquele terreno é nesse momento que a prefeitura analisa. Então, nessa terceira etapa desse fluxograma que a gente chama. Depois da análise de comprovação de posse, ele passa para o termo, né, dos vizinhos, termos de confrontantes ou notificações. Qual é a diferença? Se a Carolina é minha vizinha, vamos supor que eu sou vizinha da Carolina, da Manuela e do João. Se eu tenho facilidade, familiaridade com a Carolina, eu posso pedir para que ela assine um documento que é padrão da prefeitura dizendo que sim, ela me reconhece como moradora ali daquele lote. E assim como eu posso pedir para os meus outros vizinhos. Caso a pessoa tenha, porque nós estamos acostumados aqui no escritório a todo tipo de vizinhança. Então, às vezes, tem alguém que tem alguma desavença com o vizinho, ou não quer, ou não conhece o vizinho, a casa é locada e o vizinho não mora no Brasil, isso é muito comum aqui em Floripa. E quando
o caso é esse, a prefeitura vai notificar os teus vizinhos. Então, a prefeitura vai emitir um documento formal da prefeitura informando o número do teu processo, informando que aquele lote está sendo regularizado e teu vizinho vai receber, né, num prazo ali de 30 dias para se manifestar a favor ou contra daquela regularização. Ah, mas e se o vizinho não fizer nada? Recebeu a notificação e jogou no lixo. Não tem importância. Passados 30 dias, sem nenhuma manifestação do vizinho, é considerado de que ele está anuindo com aquelas informações. Essa é a quarta etapa. Então, a gente tem análise de legitimidade, ver se se encaixa no processo simplificado, comprovação de posse, notificação dos confrontantes, que é isso que envolve a notificação dos vizinhos, e na sequência vai para a assinatura do termo de compromisso, que é a quinta etapa. O termo de compromisso ele é um documento gerado pela prefeitura, onde a secretária de habitação vai assinar, o morador vai assinar e 2 testemunhas vão assinar. Vou dar um exemplo para vocês de alguns clientes nossos aqui. Tem alguns clientes que uma testemunha é a Carolina, a outra sou eu. E o cliente assina como morador e, na sequência, a gente devolve para a prefeitura para que a secretária de habitação, a Ivana, assine. Essa assinatura, ela é 100% online, dentro do próprio sistema da prefeitura, que é o A Prova Digital. A nossa equipe aqui sempre conduz com os clientes essas assinaturas para facilitar. E o termo de compromisso, ele traz algumas informações importantes, que é o prazo de 180 dias para levar, né, a registro a certidão que a prefeitura emite, o prazo de 180 dias para iniciar a legalização da sua edificação, o prazo de 180 dias para fazer algum ajuste no IPTU, se é necessário, né? E são ajustes de nome, né? O titular do IPTU às vezes não está no nome correto, então tem 180 dias para arrumar. Ou então o número da inscrição imobiliária às vezes não está correto, tem 180 dias para corrigir. Então, basicamente, o termo de compromisso traz essas 3 exigências. E o que ele diz? Ele diz também que o morador tem conhecimento de que ele não pode mais vender irregular, parcelar irregular, cometer nenhum crime ambiental, né? Fazer nenhuma modificação no terreno sem aprovação dos órgãos responsáveis. Esse é o termo de compromisso. É uma assinatura rápida e fácil que dá para fazer digital. Depois do termo de compromisso assinado, a última etapa só compete à prefeitura, que é a emissão da CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária. Foi esse documento que nós fomos retirar lá agora em dezembro. Ó, eu tenho uma aqui na minha mão, só tapei o nome do cliente. É um documento que ele vem assim, ó, com o selo da prefeitura. São folhas A4 que no final ele tem um código de validação aqui. Então é esse código de validação que importa lá para o registro de imóveis para ele poder registrar esse título. Então na prefeitura as etapas são essas, né? Todo o processo simplificado vai passar por todas essas etapas dentro da prefeitura. São essas etapas que elas foram sendo alinhadas e construídas ao longo desse período que ficou aí os processos em análise na prefeitura. Hoje, o sistema já roda tranquilamente, já roda quase que automaticamente isso. Os analistas já conhecem o sistema, já tem ali o que é que deve ser analisado. Então, o processo está muito mais rápido, muito mais efetivo. E para que a gente chegue ali no final nesse documento aqui, que é um documento que ele tem força de escritura pública, né? Que é aquele documento que tu faz no cartório antes de levá-la no registro de imóveis para registrar. E aí é isso que a gente está fazendo agora com essa CRF aqui, por exemplo. Os processos estão rodando mais rápido. A gente teve um caso bem pontual, né? De que em 1 mês ele já estava dentro das últimas etapas, 1 mês depois do protocolo. Estava claro no termo de compromisso. Né? Isso, claro que isso varia de caso a caso, né? Não é para criar uma grande expectativa em todo mundo de que vai ser assim muito imediato, mas isso mostra para nós, empresa que trabalha, né, prestando esse tipo de serviço, e para quem precisa regularizar,
que está tudo muito alinhado dentro da prefeitura, o que tranquiliza todo mundo. Porque essa questão de, será que vai sair mesmo, né? Será que vai depender da prefeitura? Então não vai, nunca vai acontecer. Não, a prefeitura de Florianópolis finalizou os processos e isso era uma questão aí bem importante para comprovar, né, para todos que o processo tem início, meio e fim. Bom, fazendo um parênteses aqui na conversa, quem precisa regularizar, né? Quem é que precisa iniciar um processo como esse? Hoje, Florianópolis tem um grande nível de irregularidade das propriedades e também do que está construído, né? A gente fala de duas coisas que é o imóvel, né? Terreno e casa, prédio, apartamento. Mas a gente está falando do imóvel e dois processos distintos para deixar que a propriedade fique 100% legal. Então, quem tem hoje um imóvel somente com a propriedade registrada num contrato de compra e venda, numa escritura de posse ou numa matrícula, né, numa escritura de propriedade, aí, infração ideal, precisa encaminhar a regularização. Né? Isso não é novo, não é novidade, precisa desde muito tempo, é que agora tem caminhos para isso. Então agora é possível fazer e cada vez mais a fiscalização vai estar mais em cima, né, dos imóveis que não estão regulares. A prefeitura já tem tudo mapeado. Quem tem medo diz assim, não vou mexer nisso porque a prefeitura vai descobrir. Não, já está, né, disponível toda a informação. A gente tem acesso aos mapas, inclusive, que dizem quais são os lotes e as áreas que estão irregulares. Então, essa questão da propriedade. Não consegue vender financiado, não consegue dar de garantia para, né, construir, para um empréstimo, é sinal de que precisa regularizar e fazendo o processo, um processo administrativo, como esses que a gente está encaminhando, não precisa de uma decisão judicial, o que deixa tudo muito mais rápido, né? E o segundo passo é o que está construído, né? A casa, o prédio, se é um condomínio horizontal, também precisa ser legalizado, precisa aprovar um projeto da construção ou de legalização dentro da prefeitura também, na vigilância sanitária, às vezes algum outro órgão, como Floran, IFAM, SPU, aí tem área de marinha, então a gente tem que analisar e ver aonde precisa tramitar. Mas o básico é prefeitura e vigilância sanitária, para que no final do processo saia o habite da casa, né, do que está construído, do prédio, enfim, para poder averbar, registrar nessa matrícula e estar com seu imóvel 100% legalizado. Volto a dizer, isso não é novidade, né? Não é nada novo, isso existe há décadas, é obrigatório aprovar um projeto para construir por questões de segurança, né? Segurança, responsabilidade técnica, riscos de investimento, riscos de localização. Então, tem que ter muito cuidado ao fazer esse tipo de alteração, né, na cidade aí, o que a gente vai construir. Então, quem estiver pensando em construir, comprar um terreno, muito cuidado. Florianópolis, a gente tem visto muitas notícias aí de demolição, construções em área de preservação. Então, tem que ter cuidado na hora de fazer esse investimento, porque o prejuízo pode ser grande, né? E dá para evitar 100%. E como começar, né? Então, quem está estou em dúvida, será que meu imóvel precisa ser regularizado? Não sei, não entendo da documentação. E é bem normal. A gente entende disso, que a gente trabalha muito com isso, mas até a gente começar a trabalhar com isso, a gente teve que aprender também, né? Então, quem tem um imóvel, quem está em dúvida se está precisando botar alguma documentação em dia, precisa começar vendo qual é o documento que comprova a propriedade, né? Se é um contrato de compra e venda, se é uma escritura de posse, uma escritura de compra e venda, ou uma matrícula com uma fração ideal, isso está indicando uma irregularidade. E pode entrar em contato com a Telos, a gente ajuda a fazer esse diagnóstico e indicar os caminhos para deixar tudo regularizado e todo mundo poder se organizar para fazer isso ao longo do tempo. Né? Por mais que a gente fale assim, pode demorar 1 ano, talvez 2 anos para finalizar
né, tudo que precisa ser feito, parece muito tempo, mas é tão rápido perto do tempo todo de irregularidade que existe, né? Mas esse era o parênteses que eu queria abrir. E voltando, Fran, para te perguntar, né? Voltando para a CRF, né? A prefeitura finalizou o processo, emitiu o CRF, vai a registro, né? Vai para sair a documentação final, a matrícula da propriedade, mas tem alguns outros passos que também os proprietários precisam encaminhar, não é? Com relação ao que está construído em cima desses terrenos. O que acontece? A gente teve, então, a entrega desses documentos oficiais em dezembro. O que a gente fez, né, a partir dessa entrega? A gente... Aquela etapa do termo de compromisso que eu expliquei para vocês, que tem 3 coisas que o termo de compromisso pede. Primeiro, levar a CRF a registro, né? Isso, aqui para os nossos clientes, a Telos faz, né? Então, essa CRF, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ela já está no registro. Lembrando que Florianópolis agora, né, tem mais registros do que tinha antes, eles só tinham o primeiro e segundo ofício. Agora temos 5 ofícios, né? O pessoal aqui do Campeche, por exemplo, Rio Tavares, é o 4º ofício de registro de imóveis, então já está tramitando lá no 4º ofício a emissão da matrícula, né, que é o documento final de propriedade, que a gente precisava fazer nesses 180 dias. Então, dos 3 itens lá do termo de compromisso, o primeiro, levar a registro, check. O terceiro ponto do termo de compromisso é a questão do cadastro, né, do IPTU. Então, nesse caso, desses clientes aqui, dessa CRF que eu mostrei para vocês, o IPTU já está no nome deles. Então, não tem nada que nós precisamos fazer, apenas atualizar a metragem do lote, a metragem da edificação lá no cadastro. Também tem 180 dias para fazer isso, a Telos já está dando andamento. O segundo ponto, e último que eu vou trazer aqui para vocês do termo de compromisso, é que o termo de compromisso pede a legalização da edificação. Então, chegamos ao final do processo. A Telos está dando andamento em tudo que precisa, mas o proprietário precisa buscar legalizar a sua edificação, porque esse é um processo que ele precisa de um novo número de protocolo para rodar, né? Aqueles clientes que ainda não entraram, né? Aqui na Telos a gente tem muitos clientes que entram junto com regularização do lote da edificação. Mas aqueles que ainda não buscaram legalizar a sua edificação, tem 180 dias a partir da data da emissão da CRF para fazer isso. O que eu gosto sempre de lembrar, e eu fico lembrando muito a equipe aqui da empresa, é que são 180 dias, né? São 6 meses. Mas, para que uma equipe técnica, no caso aqui da nossa equipe técnica da Telos, para que a gente possa encaminhar a documentação técnica da legalização da edificação, existem vários processos internos que precisam acontecer. Vistoria no lote, vistoria das instalações hidrossanitárias, né? Elaboração dos projetos, pesquisa nas normativas para ver o que precisa ajustar, o que não precisa ajustar. Isso normalmente leva uns 60 dias. Então, esses 180 para entrar com o processo, na verdade, são menos, né? São até 120 aí para te organizar para contratar esse serviço de legalização da edificação. Porque a equipe técnica precisa ter essa folga para poder trabalhar. Porque dentro dos 180 dias, tu precisa ter o protocolo da legalização daquela edificação. Então, é isso para a finalização. Recebemos a CRF, a Telos está dando continuidade no registro de imóveis agora para emitir o documento, mas os moradores precisam, então, se organizar para legalizar suas edificações. Isso, e o número de imóveis irregulares em Florianópolis, ele é bem expressivo. A gente tem estimativas aí em torno de 60%, 80%, né, irregular. Então, a gente recomenda fortemente que todo mundo saiba de como está a documentação do seu imóvel e verifica se precisa fazer. Porque já houveram muitas notificações em 2025 e vai intensificar em 2026. E quem correr na frente vai estar ganhando, né? Pode acontecer multa,
Isso não é terrorismo, isso é verdade, a gente precisa alertar. Então, se vocês conhecem alguém que tem um imóvel irregular, já compartilhe aqui a live, compartilhe o vídeo depois, para que a pessoa possa saber, né, como é que funcionam os processos e possa, né, se organizar para também regularizar o seu imóvel. Entrou muita gente na live, muita gente querida. O pessoal da Telos está aqui, o Walker entrou, disse minhas queridas arquitetas, querido Walker, beijo. Muitos clientes, obrigado pela participação de vocês. A gente abre esse espaço aqui toda semana para poder tirar dúvidas, compartilhar de uma forma mais global, assim como os processos estão acontecendo e nos colocar à disposição. Eu e a Fran, a gente divide, né, atividades aqui dentro da empresa, então a gente se complementa muito e estamos nós duas, né, em duas frentes para poder ajudar aqui toda a comunidade a regularizar os seus imóveis e ver uma cidade, uma Florianópolis cada vez mais organizada. Eu acho que a nossa live está chegando ao fim, acho que a gente trouxe de uma forma sucinta, né, Fran, como foram essas entregas, como é que foi o processo. Queremos trazer aqui mais entregas agora ao longo do ano, mais, né, compartilhar com todos. Quem quer saber como foi em detalhes o evento, a gente tem no Instagram da Telos toda a cobertura, tem ali um destaque, onde tem a fala de toda a equipe da prefeitura, incluindo o Topázio, o prefeito, e todos os envolvidos, né, falando sobre esses processos de regularização. E nós vemos isso como uma grande credibilidade em todo o processo, né? Que é importante, de fato, a cidade se organizar. Se a gente quer uma cidade melhor, isso vale para todas as cidades, tudo começa com os imóveis irregulares sendo regularizados e a edificação sendo regularizada. Isso só traz uma onda de coisas boas acontecendo aí nos bairros para melhorar a vida da gente, né? A vida das pessoas que usam a cidade. Até eu queria fazer um comentário, né, Carol, que a gente conversou próximo lá do evento, né, que aconteceu em dezembro, que os moradores, né, os clientes estavam muito felizes, né, dos processos terem chegado ao fim, de estar com a CRF na mão. Mas eu acho que cabe aqui a gente falar da felicidade que a equipe técnica da prefeitura estava sentindo, porque para eles também é a concretização de um objetivo que havia sido traçado lá em 2023. Então eles estavam muito felizes. E para nós também, como meio de campo aqui, né? Porque a gente representa os moradores perante a prefeitura, mas também muitas vezes faz ali o papel de estar falando para os moradores: calma, tá tudo rodando, o processo está andando, é assim mesmo. Então, ficamos muito felizes porque tudo aquilo que a gente vinha reforçando para os moradores acreditarem no processo, que ia dar certo, finalmente chegou ao fim e deu certo. Então, era um misto de alegria de todos os agentes envolvidos, né? Tanto a equipe técnica da prefeitura, quanto a nossa equipe da Telos, quanto os nossos moradores. Então, assim, é um momento muito gratificante que tende a se repetir muitas vezes durante esse ano, porque já temos aí, só dos nossos clientes, já tem quase 30 aguardando a emissão da CRF, então, para finalizar numa nova leva de entrega. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. E hoje de manhã eu estava conversando com um dos nossos clientes. No caso dele, quando ele chegou para legalizar com a gente, ele já havia sido autuado, né? Ele já tinha um auto de infração, tanto de parcelamento irregular quanto de construção de edificação sem alvará de obra. E ele dizia para mim: Fran, é o patrimônio da minha vida, é o patrimônio das minhas filhas. E agora ele está tendo um alto custo, porque gerou multa, né? Porque ele recebeu autuação, não agiu de pronto, ficou esperando, ficou um pouco perdido, assim. Então, não esperem que isso aconteça, né? Falando em termos financeiros, é muito mais barato quando você se adianta e começa a regularização do seu lote, quando você começa a legalização da sua edificação, do que esperar que a prefeitura venha, fiscalize, te dê uma autuação, ainda assim você não responde, isso pode vir a virar uma multa sim. E aí, com certeza, fica tudo mais caro, dá mais dor de cabeça, demora um pouco mais.
Então, né, a gente está aqui fazendo uma campanha para que 2026 seja o ano que você se organize com relação ao seu patrimônio. Lembrando que a gente está desde o ano passado fazendo lives, falando inclusive sobre as mudanças, né, nas leis tributárias aqui do Brasil. Então, assim, o seu patrimônio é muito importante. Então, vale a pena tirar, reservar o ano de 2026 para organizar o seu imóvel. Aproveitar que estamos no início do ano, né? Para começar agora e terminar o ano com tudo em ordem. Muito bom estar aqui falando com vocês. Quarta que vem vamos ter nova live. A gente vai divulgar aí direitinho o assunto para vocês, com antecedência. Mas não percam, tragam dúvidas, compartilhem com quem está precisando também colocar a documentação em dia. E podem contar com a Telos. A gente está aqui a postos para ajudar quem precisa organizar aí a propriedade. Então tá, um abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima semana e estamos à disposição. Tchau, tchau.